Quanto à análise do jogo, e pegando um bocadinho na segunda questão, eu julgo que a entrada até é mais forte da nossa parte, porque temos uma oportunidade logo a começar o jogo. E até ao golo, sinto que o jogo foi equilibrado, foi bastante dividido e obviamente que sentíamos também essa pressão, sabíamos que isso iria acontecer. Mas julgo que a equipa estava bem, estava a conseguir encontrar bem os espaços. Simplesmente foi uma questão de eficácia nesse momento. Depois, a partir do golo, aí julgo que sentimos um bocadinho o golo. E sentimos que na primeira parte, até o intervalo, que o Porto conseguiu ter ascendente e conseguiu, com a envolvência do estádio também, ser forte em tudo aquilo que eram reposições de bola rápidas, em tudo aquilo que era agressividade. Se formos a ver, teve o dobro das faltas que nós fizemos, e isso demonstra um bocadinho. É um detalhe, mas demonstra um pouco essa questão da agressividade que eles tiveram a mais do que nós. Com todo respeito pelo Porto, já o tinha previsto, mas prefiro obviamente retirar ilações sobre o Vitória e sobre a minha equipa, porque acho que é isso que este jogo pode ter de bom para nós. Pegarmos nas coisas que temos que pegar deste jogo e conseguirmos enriquecer aquilo que é o processo que nós estamos a ter e aquilo que nós queremos para a nossa equipa, porque este jogo vai nos dar algumas coisas nesse aspecto. Percebermos que temos que ter um nível de concentração sempre altíssimo, que temos que ter um nível de exigência e de rigor sempre muito altos, e eu acredito que hoje isso fez um bocadinho a diferença no resultado final. A questão tática tem muito mais a ver com a nossa equipa com bola do que propriamente com a nossa equipa sem bola, porque aquilo que estava a acontecer era que nós estávamos a dar-nos muita pressão. O Porto estava a pressionar alto e nós estávamos a ir para as zonas onde eles queriam pressionar, e a vantagem estava toda sobre o corredor esquerdo, e nós sempre conseguíamos atrair e rodar ou pelo João ou mesmo pelo Camará, que estava mais aberto. Nós conseguíamos ter ações em que colocávamos o João em 2 contra 1 com o Camará, e muitas vezes em espaço interior também, e tinha muito mais a ver com o aspecto ofensivo do que propriamente com o aspecto defensivo, porque nós, as primeiras ações do Porto foram atrair e procurar bolas longas e procurar a profundidade, procurar colocar-nos a correr para trás, e nós, a partir do momento em que fomos controlando essas bolas longas e preparando um bocadinho melhor as segundas bolas, nós ganhávamos bola e depois estávamos a colocar-nos outra vez em zonas de pressão, e o que nós queríamos alterar tinha mais a ver com esses caminhos ofensivos do que propriamente defensivos. Se nós achássemos que a primeira jornada não teríamos muito trabalho pela frente, acho que estávamos a olhar para as coisas de uma forma errada. Depois, quanto às questões de aprendizagem com este jogo, sem dúvida. Quanto às questões de sistema tático, eu não me acredito que o sistema tático tenha uma influência assim tão grande no jogo. Aquilo que eu acredito são as dinâmicas do sistema e depois a forma como nós encaramos os lances individuais, a maior agressividade, o maior rigor. Acho que isso foi algo muito mais presente neste jogo do que propriamente questões de sistema, até porque, se nós formos a ver, nós pressionamos em meio campo ofensivo com o bando alto e tornava-se quase num 4-4-2, por isso as dinâmicas para mim são o mais importante, quer ofensivas quer defensivas, e a realidade é que nós não fomos fortes o suficiente para conseguir outro resultado, e sobre isso sim nós temos que trabalhar, que é para poder evoluir no nosso processo e naquilo que nós pretendemos para a nossa época. Foi mesmo por essa crença na diferença que ele acabou por se estrear, porque é um jogador que tem características físicas diferentes do que aquilo que nós temos no plantel. É um jogador que tem a capacidade de atacar a profundidade de uma forma muito interessante, e nós queríamos um bocadinho utilizar essas características dele a quando da chamada dele para o jogo. E depois também
tem outra questão que era, é um jogador que também está a chegar agora ao Vitória, não fez para a época, e nós também queríamos que ele sentisse um pouco aquilo que é jogar pelo Vitória e a exigência dos nossos adeptos, porque nós viemos jogar ao Dragão, um Dragão que está entusiasmado com aquilo que possa vir a ser a época do Porto, e houve imensos momentos em que ouvimos os nossos adeptos a cantar, houve imensos momentos em que ouvimos o apoio deles, e eu julgo que isso também é algo que é importante transmitir aos jogadores novos que estão a chegar, ainda para mais sendo um jogador estrangeiro que não tem o conhecimento do futebol português como os que chegaram que são portugueses, ou como eu tenho porque sou português, e nesse sentido nós também queríamos utilizar esse conhecimento para ele poder ter uma introdução no plantel, no clube, mais rápida. E aproveito também, já que falei deles, para dar uma palavra de apreço, porque uma segunda-feira à noite, estar os adeptos que tiveram em grande número e fazerem o barulho que fizeram, não é que se surpreenda, porque nós já estávamos à espera, porque faz parte da identidade do clube, mas o agradecimento pela presença deles fica aqui.